Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de segunda-feira. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, que fazem seus comentários. Eles são relevantes para o canal. Você que assiste, por favor, compartilhe, faça um comentário, por menor que seja. Ele é importante, é relevante para a gente conseguir chegar aos 1000 inscritos, para que esta lição chegue a mais pessoas. Bem, se eu vou ter que aumentar um pouco a sonorização, porque tem um ruído de fundo de uma batucada estranha. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a música de fundo, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda-feira. Leia Marcos 14, 22 a 31, Êxodo 24, 8. Que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos. Bem, nesta lição nós temos pontos a destacar. Primeiro, quinta-feira era o primeiro dia da festa dos pães asmos, quando o Cordeiro da Páscoa era sacrificado. Segundo, a última ceia de Jesus Cristo institui um novo serviço memorial, a nova aliança selada com o sangue de Cristo. A antiga aliança mosaica era selada com o sangue de animais. Terceiro, Jesus é o Cordeiro Pascual. O pão simboliza o corpo e o vinho o seu sangue da nova aliança. Temos isso em Jeremias 31, 31. Quarto, Jesus predisse que os seus discípulos o abandonariam. Seriam as ovelhas sem pastor. Quinto, Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes a Jesus. Então vamos ler Marcos 14, 22 a 31 na nova versão transformadora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Esta cena é um dos pontos teológicos mais vibrantes do Evangelho de Marcos. Aqui Jesus interpreta o último significado da sua morte. A base da religião judaica consistia no fato de Deus ter feito uma aliança, um pacto, com Israel. A aceitação da aliança mosaica está registrada em Êxodo 24, 3, 8. A aliança mosaica dependia inteiramente de Israel guardar a lei. A quebra da lei implicava na quebra da aliança entre Deus e Israel. Era uma relação totalmente dependente da lei e da obediência à mesma. Deus era o juiz. E visto que ninguém podia guardar a lei por si só, o povo sempre estava em débito. Então, recorriam à aliança eterna. E então Jesus ratifica a nova aliança de relacionamento entre Deus e o homem. E não depende da lei, depende do sangue de Jesus Cristo que ele derramou por nós. A antiga aliança era ratificada com sangue de animais, mas a nova aliança é ratificada pelo sangue de Cristo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31,
33. A ceia do Senhor aponta para o passado e ali vemos a cruz de Cristo e seu sacrifício a nosso favor. Mas ela também aponta para o futuro e ali vemos o céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando ele vai nos receber como anfitrião para o grande banquete celestial. A ênfase não está na reunião festiva com ele, Jesus Cristo, mas na duração ou dificuldades do tempo de espera. Jesus crucificado, agora ressurreto, glorificado e entronizado, será o centro do banquete que Deus vai oferecer. Isso está em Isaías 25:6. Voltamos então aqui para o verso 27. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus, citando as profecias de Zacarias, fala que todos os apóstolos, sem exceção, vão se escandalizar com ele quando ele for ferido. A atitude dos discípulos, fugindo no Getsêmani, depois de sua prisão, não apanhou Jesus de surpresa. Jesus predisse que todos se escandalizariam dele. Todos disseram que isso nunca aconteceria. Um pouco mais tarde, todos o abandonaram e fugiram. Em segundo lugar, uma promessa consoladora. Jesus destaca aqui 3 verdades importantes. A sua morte, Jesus veio para morrer e ele caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. A sua ressurreição, a morte não teria poder de retê-lo na sepultura. Ele triunfaria sobre a morte. Veja o que nossa profeta Ellen G. White nos diz. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, no verso 27. Pedro retrucou confiantemente: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra para todos, não será para mim. Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria o enganou. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas poucas horas depois veio a prova e, com blasfêmia e perjúrio, negou ao Senhor. Quando o cantar do galo o lembrou das palavras de Cristo, surpreso e atônico pelo que acabara de fazer, voltou-se e olhou para o seu mestre. Naquele momento, Cristo olhou para Pedro e, sob aquele olhar aflito em que se misturava o amor e compaixão por ele, o apóstolo caiu em si, saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo e amargamente se arrependeu do seu pecado. Foi como um publicano em sua contrição e arrependimento, e assim, com o publicano também encontrou graça, mas o olhar de Cristo lhe assegurou o perdão. Parábolas de Jesus, página 84.
Jesus olhava cheio de compaixão para os seus discípulos. Não podia evitar a aprovação deles, mas não os deixaria sem conforto. Garantiu-lhes que quebraria as correntes do sepulcro e que seu amor por eles não falharia. Depois da minha ressurreição, disse: irei adiante de vocês para a Galiléia. Mateus 26:32. Antes que o negassem, receberam a certeza do perdão. Depois de sua morte e ressurreição, sabiam que estavam perdoados e que eram preciosos ao coração de Cristo. Isso está indesejado de todas as nações. Imaginem o encontro do olhar de Jesus Cristo com o seu sacrifício, cruzando com o olhar de Pedro e seus discípulos. Fere com a dor mais aguda que podemos suportar. Essa dor e esse olhar do Senhor penetra todo o nosso ser e nos leva ao arrependimento mais profundo. Mas junto com ele vem a certeza do perdão e da salvação na graça do olhar de Jesus Cristo. Bem, não perca a lição de terça-feira, o Getsêmani. Como Deus Pai respondeu à oração de Cristo. Amanhã, se Deus permitir.